Valeu, obrigado. Passa a palavra, então, para o vereador Locatelli. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e aos que nos assistem. Também quero externar as condolências ao Diego e a todos aqueles que perderam seus familiares por essa pandemia do Covid. Em partes, vereador presidente, faço minhas as suas palavras com relação ao comércio. O comércio considerado não essencial. E daí vou reforçar aquilo que o vereador Oswaldir colocou na sessão de hoje. Nós podemos sim fazer uma grande frente para tentarmos modificar essa situação, talvez sim na base da pressão política, independente de quem quer que seja, se for governador do partido, ou se for presidente do partido ou não do partido. Entendemos nós que algumas coisas poderiam ser modificadas da forma como o comércio considerado essencial esteja trabalhando. Estender o horário de atendimento evita aglomeração. A gente vê assim alguns estabelecimentos atendendo em horário reduzido, isso aumenta a aglomeração, né? Então, com relação à pandemia, com relação ao comércio que está pagando por aquilo que talvez não tenha origem no comércio, nós temos clareza de que é a aglomeração que traz o problema, talvez, tenho certeza que o governador tem também essa clareza. O que ele esteja tentando fazer é evitar a circulação, a gente sabe disso, mas talvez o que está sendo feito não está evitando da forma como deve ser evitado. Eu quero aqui fazer uma defesa, não que tenha que ser feito, mas a administração municipal ela foi parceira desde o início, do comércio e de todos. Com relação ao pênalti, quando é marcado, e quando a gente vai e reclama, agora, com relação ao VAR e coisa, tem a volta atrás. Mas antes, não tinha volta atrás. E, olhando as regras da pandemia, nós tínhamos mortes, nós tínhamos aumento de casos, e etc, etc. Fazer a defesa poderia ser feito, mas ter resultado, isso não teria. Então, o jurídico da administração optou dessa forma. Não creio e não vejo assim que isso tenha modificado alguma situação com relação a isso. E ainda, falando em Covid, eu tenho algumas questões interessantes que eu defendo, que alguns pensam que porque talvez um presidente da República defenda, que nós não devemos defender. Eu não quero nem saber quem defende, o porquê que defende, mas eu tenho uma clareza na conversa diária com especialistas, com médicos, que o tratamento precoce, ele auxilia e muito na evolução, na diminuição da evolução dos casos. Então, é uma solicitação hoje, conversando na administração municipal, para que nós tenhamos essa possibilidade para quem quer. Não vamos discutir questões econômicas ligadas a interesses e etc, etc, nem político, nem econômico. Aquele que entende que o chazinho resolve, mas que use o chá, que entende que o alho, que entende que todas aquelas questões resolvam, e tem gente que acredita nisso e tem gente que está muito com o organismo em dia usando isso, que usem isso. E o tratamento precoce para aqueles que acreditam, para aqueles que pensam assim, eu também sou favorável que seja utilizado, que seja usado. O grande problema é que, às vezes, a pessoa mais pobre,
Ela tem dificuldade de usar isso porque ele tem um custo, né? E aí sim entra o poder público nesse sentido. Mas o que eu me referia da grande diferença que nós tivemos, o nosso prefeito sentou com as entidades do comércio, com CACIS, com Sindilojas, antes de assumir e depois de assumir o cargo. A equipe que ajuda a definir com relação à pandemia tem representantes do comércio, tem representantes dos mais diversos setores. Então, pode-se falar bastante de algumas coisas que talvez não se está fazendo ou está ainda pensando em fazer do nosso prefeito. Mas não pode se dizer que ele não esteja aberto ao diálogo em momento algum. Isso também vale com relação à reposição. Eu, como funcionário público, e vejo meus colegas, todos eles, todos nós queremos a reposição. O nosso prefeito ouviu já os representantes da nossa classe sindical. Já teve reunião. Já teve uma resposta não ainda definitiva ao nosso sindicato por parte da administração, mas uma questão clara. Se houver dúvidas, o município vai aguardar, né? Nós queremos, nós entendemos que merecemos, mas a legislação que existe como está. Então, assim, eu também não concordo com o que foi colocado a nível de cima para baixo, de governo, né? Vamos sofrer por isso, mas o prefeito está aberto ao diálogo, e até, se for preciso e se a lei assim a permitir, apresentar o projeto quando do entendimento de que ele seja legal, até de forma retroativa. E com relação à questão de estradas, 75 dias nós temos hoje, 76 na verdade, não, 75, que em fevereiro tinha 28 dias. Com certeza não é nesse tempo que as estradas estragaram tanto. Não houve um período chuvoso que assim eu proporcionasse nesse período, muito pelo contrário, nós tivemos praticamente uma chuva assim considerada boa, não o suficiente para estragar estrada nenhuma, e outras chuvinhas, tanto é que o problema de falta de água que nós temos é decorrente então dessa nossa estiagem. O problema que nós temos das estradas, ele vem se estendendo ao descaso que nós tivemos, e vamos lembrar quando que a administração anterior começou a trabalhar as estradas, quando ganhou a eleição anterior, né? Foi no segundo mês, no terceiro mês, foi lá no quinto, foi lá no final do ano. Então, não procede essas reclamações, mas muito foi feito com relação à recuperação de estradas nesse pouco período, apesar de todas as dificuldades. Não estamos de forma alguma querendo colocar culpa em pandemia. Estamos trabalhando sim em número reduzido de funcionários, em função do decreto estadual, né? Internamente, é 25% que pode se trabalhar com bandeira preta e o parque de máquinas 50% dos funcionários. E isso atrapalha, mas não é esse o principal motivo. O principal motivo, nós temos hoje máquinas, até algumas delas novas. Nós temos, por exemplo, reta escavadeira nova, que são pior do que as velhas, né? E não estamos nós querendo atribuir culpa em A, B ou C, né? Foram mal compradas, não estamos dizendo isso, talvez sim, né? E queremos nós consertar os erros que fizeram e colocar à disposição do nosso agricultor as condições necessárias para trabalhar. E por isso que nós, a bancada da situação, encaminhou um pedido para que o município fizesse um acerto do nosso orçamento no setor da agricultura. E nós temos já a conversação, não está ainda
no papel, em função de que o prefeito pegou Covid, esteve afastado, voltou hoje, está trabalhando já com um pique muito bom, e acredito eu que nessa semana nós vamos ter alguns detalhes muito interessantes com relação a isso. E daí, com relação à compra de máquinas que nós queremos, com relação à terceirização de algumas máquinas, isso sim a pandemia atrapalhou, porque os pregão presencial, eles foram suspensos. Então, parece-me que tem alguma coisa aí para o dia 22, 23 acontecer, mas possivelmente o mês de março já se foi, então, por causa dessa questão. Mas eu quero deixar claro para toda a comunidade que o prefeito e o vice, o Arley e o IP, já antes de assumir, andaram pelo interior. E depois continuam andando, não agora, nos últimos dias, em função de que o prefeito ficou 14 dias de forma isolada. E acumulou para o vice, né, todos os trabalhos que ele tinha. Mas estão, sim, atentos às necessidades do interior.